Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Qual é a geração dos que o buscam? Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Atos, capítulo 12. Por aquele tempo, o rei Herodes lançou as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendeu também Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. Havendo-o prendido, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas fazia-se fervorosa a oração de Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo naquela noite entre 2 soldados, atado com 2 correntes, e sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que um anjo do Senhor pôs-se ao seu lado, e uma luz resplandeceu na cela, e batendo no lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as tuas sandálias. E assim ele o fez. Disse-lhe mais: Põe a tua capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, e não sabia que era real o que fazia por meio do anjo. Julgava, porém, estar tendo uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram a um portão de ferro que dava acesso à cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. E saindo, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me resgatou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Dando-se conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Quando ele bateu a porta da entrada, veio uma menina de nome Rode para atendê-lo. E reconhecendo a voz de Pedro, de tanta alegria ela não abriu o portão, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava ali diante do portão. Eles, porém, lhe disseram: Estás louca? Mas ela insistia em que era assim. Então disseram: é o seu anjo. Pedro, porém, continuava batendo, e quando abriram, viram-no e ficaram admirados. Ele, acenando-lhes a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Sendo já dia, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. E Herodes, tendo procurado e não o achando, tendo interrogado as sentinelas, ordenou que fossem levadas para que fossem executadas. E descendo da Judéia para Cesareia, passou ali algum tempo. Ora, ele estava furioso com os de Tiro e de Sidom, mas estes de comum acordo se apresentaram a ele, e tendo
persuadido Blasto, camareiro do rei, pediam paz, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em um dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no tribunal e dirigia-lhes a palavra. E o povo aclamava: é voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, tendo acabado de servir, voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos.